que o urbano diz respeito às cidades. Vamos conhecer mais um pouquinho? Existem características que são próprias do espaço urbano, da cidade, como você pode ver aí à esquerda da sua imagem, e características que são próprias, que são do ambiente rural, que você pode ver na imagem à direita. Mas que características são essas? O espaço urbano, ele possui um número maior de construções, prédios, casas. E nós também entendemos que no espaço urbano existe um número maior de pessoas, Nós observamos o ambiente rural e já observamos que no ambiente rural existe uma baixa quantidade populacional e também um número mais reduzido de construções, de propriedades. Quando a gente pensa em economia, em renda, trabalho, no ambiente urbano, nós temos aí a produção industrial, que são as indústrias, o comércio e os serviços de forma geral, a prestação de serviço, que vem comandando a economia no ambiente urbano, nas cidades. Enquanto lá no rural, o destaque vai para agropecuária, agroindústrias, extrativismo. As diferenças nós já tratamos e daqui para frente nós vamos conhecer mais profundamente essas características. Vamos lá? Economia rural. O destaque para agricultura, extrativismo e pecuária. Mas o que vem a ser agricultura? É o trabalho de cultivar a terra, plantar, colher. As pessoas que se dedicam à agricultura são chamadas de agricultores ou lavradores. Os produtos agrícolas podem servir como alimento ou como material a ser transformado pela indústria. Por exemplo, as indústrias transformam o algodão em fios e tecidos, a soja em óleo, o trigo em farinha. E para obter uma boa produção agrícola, é preciso, entre outros fatores, primeiro, escolher a cultura adequada ao solo, ao clima, empregar sementes e mudas de boa qualidade, irrigar, ou seja, molhar os solos secos e drenar, secar os solos encharcados, usar adubos adequados ao solo quando for necessário, não fazer queimadas entre os plantios, para não destruir a camada fértil do solo. Extrativismo, o que vem a ser? É a retirada dos recursos da natureza pelo homem. Extrativismo mineral é a retirada dos minérios do solo ou do subsolo, da camada que está mais abaixo do solo. Os minérios servem como combustíveis, petróleo, material para construções e ferramentas, o ferro, material para produtos elétricos e muitos outros. O trabalho de extração dos minérios chama-se mineração. E as pessoas que trabalham na mineração denominam-se mineiros. O extrativismo vegetal, o próprio nome diz, coleta de frutos da mata, derrubada de árvores para obtenção de madeira, celulose, extração de palmito, retirada do látex da seringueira, que é o produto para a fabricação da borracha. E o extrativismo mineral? Nós podemos destacar a pesca e a coleta. A pesca, ela pode ser feita com anzol, armadilhas ou redes. Pecuária, o que vem a ser? É o trabalho de criar e cuidar do gado. O pecuarista, ele é o dono do gado. As pessoas que trabalham na pecuária recebem diversos nomes: peões, vaqueiros, pastores, etc. E há diferentes tipos de gado: bovino,
diz respeito aos bois, suíno, aos porcos, ovino, às ovelhas, caprino, às cabras, bufalino, búfalos, asinino, asno e o muar, o burro. De cada tipo de gado, retiramos determinados alimentos e os materiais para a indústria. Por exemplo, leite, carne, banha, ossos, couro. Muitos animais, como os cavalos, os burros, as mulas, os jegues, os bois, servem também para o transporte de pessoas e cargas. A criação de outros tipos de animais também é desenvolvida em alguns municípios, como avicultura, aves, apicultura, criação de abelhas, sericultura, criação do bicho da seda, ranicultura, criação de rãs, piscicultura, criação de peixes. E a economia urbana? Vamos iniciar falando da importância das indústrias para a economia urbana. As indústrias aquecem a economia, né? Mas o que vem a ser economia urbana? É o estudo das atividades econômicas das áreas urbanas, ou seja, ela envolve o uso de ferramentas da economia para analisar os assuntos urbanos, como o crime, a educação, o trânsito público, a moradia e, principalmente, as finanças do governo local. Vamos falar um pouquinho do comércio? A economia urbana se subdivide em atividades industriais, de comércio e de serviços. O principal objetivo da economia urbana é explicar a estrutura interna das cidades, ou seja, buscar compreender a organização e a distribuição urbana das atividades econômicas e urbanas. Serviços, que também está dentro da economia urbana. Existem diversos tipos de profissionais na área de prestação de serviços. Dê uma olhada na imagem. Estes são alguns, mas existem vários outros. As construções arquitetônicas diferenciam a cidade do campo. Mas que construções? Como seria isso? A zona rural, considerável distância entre as casas. Então, como você observa na imagem, na zona rural, as construções possuem uma distância considerável umas das outras. Já nas cidades, é muito pequena a distância, ou quase inexistente. Existem aqui algumas sugestões de vídeos para você, aluno. Queridos alunos, assistam os vídeos, contribuirão com o aprendizado. Vocês são especiais e estaremos sempre conectados. Um forte abraço da professora Ellen. Prestem atenção, queridos. Nós precisamos observar por que você está estudando essa disciplina. Porque nós precisamos estar com um olhar atento a características diferentes entre o meio urbano e o meio rural. E o que nós não podemos deixar de falar? Que o meio rural depende do urbano. Ou seja, as indústrias, para continuar fabricando, dependem da matéria-prima, que está lá no campo. Então, todos merecem o nosso respeito e o nosso cuidado. Um beijo!